Fazer diferente. Conceito de startup e design, o que eles usam? Eles usam uma ferramenta que entende o que é desejável, profundidade de problemas, que é o design thinking. Então, ele interage com pessoa. Quando a gente interage com pessoas, a gente passa para o Lean Startup, que é um olhar de como a gente torna isso possível diante dos recursos que a empresa tem. Depois a gente passa para o modelo de Canvas, que é de como a gente visualiza o que é viável para essa empresa. E depois a gente passa por um processo de storytelling, de como a gente entrega o atrativo por meio de uma verdade, né? E aí, tudo isso é importante, porque quando eu chego na empresa, as pessoas falam, ah, cara, agora a gente vai pensar fora da caixa, né? Aí eu falo, pô, aqui é uma brincadeira, óbvio, mas eu falo, pensar fora da caixa é muito fácil. A gente entra no banco e depois sai do banco e a gente está pensando fora da caixa, né? Pensar fora da caixa é bem diferente disso. Pensar fora da caixa é entender que existe uma cultura e de que essa cultura depende de fatores humanos, econômicos e técnicos, do que é desejável, possível e viável. Só assim eu tenho inovação, principalmente quando eu entendo que as pessoas querem, precisam e desejam. E o que elas querem, precisam e desejam, eu preciso entender códigos. Tá? Códigos de relacionamento e códigos racionais, códigos emocionais. O que significa isso? É entender que se alguém quer segurança, eu preciso primeiro decifrar o que é segurança. Se é um cadeado ou se é um abraço de uma mãe. E a maioria das empresas fazem interpretações erradas sobre esses símbolos. E aí, quando a gente vai montar a proposta Canvas, a gente entrega promessas erradas, não verdadeiras. Então, o que é branding? O que é uma marca? É quando a gente entrega uma promessa de utilidade com uma promessa afetiva e como a gente vai engajar as pessoas em cima do que eu chamo de poder da atração. Uma outra coisa importante é a gente entender o que é problema bem definido e problema mal definido. Problema bem definido, eu chego para os engenheiros e cientistas da GE e falo, olha, eu quero que você trabalhe nessa máquina de ressonância, onde em determinado ponto eu tenho uma imagem de décimos e milímetros, uma imagem transversal que me aponte isso. Isso é um problema bem definido. São números, são lógicas, né? Agora, e quando você tem um problema mal definido, que envolve pessoas, e de que aí 80% das crianças são sedadas para fazer esse exame, agora eu tenho um problema mal definido. Como que a empresa trabalha a relação empresa, produto, serviço com o ser humano, né? É o entendimento, a profundidade, entender esse ciclo, né? E entender que a criança, quando entra num lugar desse, ela fala, mamãe, a gente pode voltar amanhã? Porque voltar amanhã para a criança é nunca mais, né? Eu quero sair daquilo agora. Mas por que isso? Porque eu tenho uma máquina que parece que eu vou entrar lá e sair carne moída, né? Eu tenho um cheiro ruim, eu tenho a roupa do médico feia, eu tenho um ambiente hostil, certo? Mas e quando eu entendo a criança? E quando isso aconteceu nos Estados Unidos em 10 hospitais, de que transformaram o ambiente no imaginário da criança, de que ele entrava no barquinho e quando chegava no navio ele tinha que ficar quietinho para o pirata não enxergar. Aí reduziu de 80% para 10% o número de crianças sedadas. Como é que eu trabalho a educação do pedestre e do motorista quando a gente tem a faixa do pedestre? Eu vou multar? Eu vou pôr câmera? O que eu vou fazer? Algumas cidades fizeram pinturas em 3D. E as pessoas paravam, mesmo que já tinham passado por lá 10 vezes, ele parava porque tinha a impressão de que a faixa estava subindo, tá? Então, às vezes, a gente acha que a tecnologia é solução para tudo. Tecnologia é cara e para poucos, mas criatividade é barata e para todo mundo, tá? Uma outra coisa é o processo do pensamento em design, que é divergência e convergência, divergência e convergência. É a gente pegar um briefing, dar um passo para trás e entender que esse briefing precisa ter um desafio. E o desafio é quando ele é centrado no usuário. E o centrado no usuário é quando a gente descobre o que a gente quer descobrir, para depois a gente trabalhar o como definir e o de como desenvolver para chegar no porquê. Qual é o processo? Empatia, colaboração e prototipação. Empatia, a arte de conhecer as pessoas. O que é beleza oculta? Se eu falar para vocês aqui, ó, qual é essa imagem? Todo mundo vai falar uma favela. E é uma favela. Tá? Mas qual é o grande problema hoje de quando a gente é especialista e sai a campo? É de confundir o familiar com o conhecido. O que é confundir o familiar e o conhecido? Não vê um pequeno detalhe. Um exemplo, essa imagem está de ponta cabeça. Só que eu não percebi. Não percebi porque isso é familiar, é conhecido. Eu olhei, bateu o olho e vi uma favela. Parei. Não vou mais entender nada em profundidade, porque aquilo já é familiar para mim. E essa é a grande resistência dos nossos gestores.
Entender que, às vezes, eles precisam ter um olhar diferente sobre a situação. Ouvindo, perguntando, experimentando e observando. É esse confronto dessas coisas que traz um apelo de entendimento do que é profundidade. Que é exatamente isso, necessidade e problema. Eu posso pavimentar uma praça, mas as pessoas continuam andando na grama. Por quê? Tá? Será que eu entendi? Outra coisa, eu posso ser criativo na análise? Posso. Se eu perguntar aqui quem é supersticioso, eu não acredito em pesquisa falada. Vocês vão falar o que lhes convém. Vocês vão falar aquilo que vocês querem ser. Mas se eu colocar uma escada ali fora, eu vou ter uma noção mais exata de quem é supersticioso e quem não é supersticioso. Né? Então, essa é mais uma técnica. Levantar hipóteses para começar a idear. É quando a gente começa a montar cenários. É um quebra-cabeça. Essa é mais uma ferramenta do Design Thinking. Prototipação e teste. Será que o cara que fez essa mureta prototipou todas as situações antes de lançar? Provavelmente não, né? Porque essa é uma passarela que dá na igreja. Imagina se o cara testou antes, né? E no Design Thinking a gente testa com muita agilidade. Outra coisa é a gente pensar em serviços, pensar na jornada do usuário. E pensar que o usuário passa por vários momentos e situações. E que o usuário tem um gráfico que demonstra a experiência dele. E cada experiência passa por um momento, situação, atividades, pontos de contato, barreiras e oportunidades. A partir do momento que eu entendi toda a jornada do meu usuário, o gráfico de experiência e o sentimento que envolve isso, eu consigo idear. Uma outra coisa importante que é do design estratégico. A gente sempre trabalha com 3 futuros. Quais são esses futuros? Futuro possível, futuro provável, futuro desejável. Futuro possível é quando eu entendo bem o cenário. Eu trabalho em cima de algo que vai acontecer. Ele é possível que aconteça. Só que quando eu trabalho nesse cenário, que é o mais conveniente, eu só incremento o meu produto, porque eu preciso condicionar a minha sobrevivência e eu continuo atendendo a mesma demanda. Quando eu trabalho um futuro, uma das ferramentas do design estratégico é o futuro provável, eu estou trabalhando a minha adaptação. E se eu trabalho a minha adaptação, eu trabalho alterando demandas, ou seja, eu amplio a minha demanda. O futuro provável ele é marcado por uma incerteza, mas a gente consegue montar um cenário sobre incertezas. Tá? E a outra coisa é o futuro desejável, esse é muito mais difícil, que é complexo, é lidar com essa complexidade de como a gente conseguiria isso.